Hoje a gente vai falar de técnicas, né, de estresse controlado, a chamada alto estresse, baixo estresse. Pedrão, é maravilha moldar a planta, né, cara? É, aquela profissão de design de planta, né? Eu amo brincar ali, fazer uns desenhos, às vezes ser um pouco mais ousado do convencional, né? E tem os mainline, tem as amarras, mas aí eu gosto de dar um nó, fazer um negócio diferente, às vezes a gente sai do padrão ali também. Então, beleza. Bom, didaticamente a gente vai falar desses dois temas, né, Pedro? A ideia é que a galera consiga entender, do ponto de vista prático, o que é o LST e o que é o HST e principalmente quando fazer, né? O que eu tenho entendido é que a gente trabalha as plantas sempre para produzir um contexto, né, de maior desenvolvimento de buds. Então, explica um pouco para nós como é que serve, para que servem essas técnicas e quando é que a gente deve aplicá-las, né? Então, conta para nós. Perfeito. Então, eu estudei bastante, assisti bastante aula, li muito sobre a fisiologia da planta mesmo, sobre a estrutura ali dos hormônios, para entender que quando você fala de treino de estresse, é mais do que só direcionar a luz para o local correto, e você está tratando com os hormônios da planta. Então, essa é uma grande diferença entre o low stress e o high stress. Quando a gente fala de estresse, a gente está falando dos hormônios da planta. Então, você estressa pouco a planta ou você estressa muito a planta à medida com que você faz esses treinos. Então, quando a gente fala em low stress, a gente está falando ali em técnicas que vão agredir pouco os hormônios dessa planta. Então, você vai amarrar, você vai direcionar ela, você nunca vai agredir tanto quanto no high stress, que é quando você poda, quando você faz uma torção um pouco mais agressiva, rompe fibras. Então, essa é a grande diferença aí dos dois tipos de técnica, né? LST e HST. São como eles são divididos no macro, assim. E aí tem vários tipos, né, Pedrão, assim, mas é muito interessante isso, porque se a gente pensar, né, essa questão hormonal é fundamental porque a gente vai mexer na estrutura da planta. Então, quando a gente fala de técnicas de alto estresse, né, o HST, é quando a gente elimina a seiva continuar circulando para a parte apical da planta. Então, ou seja, tem um corte envolvido ali. Então, a planta, a partir daquele momento, vai, né, se reestruturar naquela parte que foi cortada para começar a desenvolver. As técnicas de baixo estresse, por sua vez, elas não agridem, como o Pedro disse, esses cortes, né? Então, a gente só vai tentar trabalhar mais essa planta no seu modo horizontal, né? Então, sempre descendo ela para que ela tome luz por igual, mas a gente estimula também uma mudança na estrutura dela, só que sem fazer o corte, né? Isso tem diferença, né, Pedrão? Porque se a gente pensar que um corte, por exemplo, vai haver alguma retração da planta até ela se reestruturar nesse corte. Então, sempre que a gente faz uma técnica de alto estresse, por exemplo, é recomendável dar mais tempo de vegetativo para essa planta, né, conseguir se adaptar a esse corte. Mais ou menos isso, né, cara? Exato. E essa plantinha aí que a gente gosta, ela tem umas características muito específicas. E a vascularização é uma dessas características. Quando se fala em vascularização, a gente fala em distribuir água e nutriente da raiz até as plantas, até as folhas e ramos da planta, né? Então, a gente tem hormônios aí que são responsáveis por isso. E aí, quando você fala em distribuição de água e sais minerais, é o xilema. E quando você fala, principalmente em carboidrato produzido pela fotossíntese, você fala do floema. E ainda tem um outro que é o câmbio vascular. Então, isso aí é o que constrói ali o interior do caule, né? É o que faz esse processo de distribuição do que a planta precisa para sobreviver e se reproduzir. Dutos de transporte, né? Como se fossem rodovias da planta, da seiva interna que vai circular tanto de baixo para cima, na absorção desses sais, nutrientes e água da raiz para todas as partes da planta e vice-versa, né? Então é o cano que sobe e o cano que desce, o xilema e o floema. Então é muito, muito interessante, né? Porque daí você entende, se você corta esse duto, é claro que ele vai se regenerar de forma diferente e vai começar a distribuir essa seiva também de forma diferente. É o que faz com que a planta, né, cresça diferente do que se não tivesse feito essa intervenção. Exato. É bem importante frisar
que essa produção de hormônio, né, esse estímulo de produção de hormônio é feita por uma ação que a gente faz na planta, né? Então, o que a gente está comentando aqui é que toda ação que a gente faz na planta, seja um HST ou um LST, vai gerar na planta uma necessidade, uma vontade de produzir um hormônio que vai incentivar com que ela se movimente de maneira diferente, né? Então, acho muito interessante esse tipo de técnica, e é um tipo de técnica que vai estar sempre buscando a gente a conseguir maior rendimento com pouco espaço, né, e com pouca planta. Então, são técnicas bem eficientes para a gente conseguir isso, né, Pedro? Comentário legal do Silvio aí, ó, são as artérias e veias canábicas. É isso. É por onde passa tudo que de importante ali que ela precisa de alimentação, pelas essas artérias e veias. E aí, então, um desses hormônios, só completando essa história do hormônio, que eu acho bem legal, é a auxina. E essa auxina, ela é responsável por falar para a cannabis ali qual que é, o topo dela, qual que é a sua gema apical. Então, quando você faz essa torção, igual mostra na primeira imagem ali, ó, de pegar o topo dela e jogar para baixo, você interfere na maneira como a cannabis enxerga o topo dela mesma. Então, você muda o centro de crescimento e de distribuição desse hormônio da auxina. E aí ela passa os galhos inferiores ali passam a competir entre eles mesmos qual vai ser o galho principal, qual vai ser o galho que vai distribuir essa auxina. E aí, quanto mais você amarra para baixo, mais eles vão competir para ver quem que vai ficar maior ali. Por isso que é legal. Essa imagem primeira aí mostra muito bem. E o legal é que sem você intervir na estrutura dela, você acaba, né? Porque é esse trabalho de tirá-la da vertical e levá-la para a horizontal. Nesse movimento, toda a planta, até as partes mais inferiores que estariam tomando sombra ou estariam, né, não tão fortes ali, acabam tendo o mesmo espaço que o top bud. Então é o que o Pedro fala, né? Todas elas vão lutar ali e vão ter um crescimento mais uniforme do que seria se ela estivesse crescendo reta. Então, em uma tacada só, a gente fazendo isso, aumenta a produção de ramificações e controla a altura ao mesmo tempo. Isso que é muito bacana, né? E aí, para quem tem um espaço limitado, principalmente relacionado à altura, quando você consegue multiplicar o número de ramificações que você tem e fazendo a planta ficar grande só horizontalmente e não vertical, você está aproveitando o seu espaço o máximo possível, né? E o Thiago Reis deixa uma dica bacana aqui, ó, de misturar essas técnicas, né? Essas podas, as amarrações, né? Fazer Perfeito. Várias técnicas e então você desenvolve bastante essa planta.